Aleluia. Amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Que bom que você está aqui, né? Nessa noite para adorar e bendizer o nome que está acima de todo nome. Queria convidar você a se colocar de pé nessa noite. Vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor em João 14. Versículo 6. Amém? João 14, capítulo 14, versículo 6. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho. Não existe outra verdade a não ser o nosso Jesus. O mundo pode ter várias coisas, mas a verdade ela está em Jesus. Talvez nós possamos até seguir caminho diferente, mas o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. Deus amado, nessa noite nós queremos primeiramente, Deus, pedir perdão. Perdão ao Pai pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Eu quero pedir ao Senhor que está abençoando ao Pai essa igreja, abençoar ao Pai a vida dos pastor Cardoso, o pastor Cleber Júnior, com a sua família. Abençoa, Deus, a liderança dessa igreja, ó Pai. Abençoa as mulheres, os homens, Deus, os jovens, crianças, adolescentes. Deus, eu quero abençoar do maior até o menor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, para a tua honra e glória. Aleluia. Que maravilha deve ser o céu. A Bíblia diz que Deus ele fez o mundo em 6 dias, construiu o universo em 6 dias, mas para que Ele está preparando morada para nós até hoje. Que maravilha deve ser essa morada para cada um de nós. Vamos adorar o Senhor esta noite. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja Ele é Deus,
Deus, né? Mesmo que Ele não haja mudança na sua vida, mas Ele continua sendo Deus. Mesmo que a vitória não venha na sua vida, Ele continua sendo Deus. Amém? Mesmo que você não seja curado, Ele continua sendo Deus. Mas Ele vai te curar se você estiver doente. Amém? Aleluia. Não importa quem você é, né? Como é nosso Deus, né? Não importa o que você fez, Ele jamais vai desistir de nós. Amém. Né? O homem, quando comete um erro, a gente olha para ele e fala assim: não tem mais jeito. Mas Deus não, Deus é diferente. Ele pega e levanta, dá a tua mão para você e te levanta. Amém? E é isso que Ele vai fazer nessa noite. Aleluia. Não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Não desiste, não. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Não desiste, não. Aleluia. Jesus jamais vai desistir de você, igreja. Talvez você está na beira da depressão. Talvez você está na sua casa nesse momento desesperado, sem saber o que fazer. Talvez o desespero está vazio, o seu celeiro está vazio. Mas eu quero te dizer uma coisa para você nessa noite: Jesus jamais vai desistir de você. Basta somente você crer e depositar sua confiança, sua fé nele, que a vitória vai ser certa. Amém? Deus
amado, nessa noite nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, papai, em nossas vidas, Deus. Eu quero colocar, papai, o Brasil diante da tua presença, papai. Quero colocar essa igreja em Uberlândia diante de ti. E abençoar, pai, essa nação, papai. E abençoar esse povo, pai. E disse que é teu servo, Deus. Eu peço em nome do Senhor Jesus para a tua honra e glória. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos dizimar e ofertar na casa do Senhor. Quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Provérbios. Provérbios 11, versículo 24. Isso aí? Provérbios 11, 24. Diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outro retém o que deveriam dar e caem na pobreza. Eu gosto muito desse ensinamento de Jesus, ainda mais pensando nele biblicamente, porque ele passa algo importante para nós. No mundo hoje, para você ser rico, você precisa trabalhar muito e guardar o seu dinheiro. Só que riqueza para Jesus é quanto mais nós podemos ajudar, mais rico nós somos. Então é nesse pensamento que eu queria convidar você a dizimar e ofertar na casa do Senhor. Oferte com alegria em nome do Senhor Jesus, amém? Amém? Queria pedir para vocês colocarem de pé uma vez, para nós podermos orar pelos dizimistas e pelos ofertantes. Amém? Estenda as suas mãos, Jesus. Nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito a nós. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, cuidado de nós. No meio de tanta dificuldade, no meio de tantas lutas, o Senhor tem sido para conosco, Pai. Nós queremos orar pelos dizimistas e pelos ofertantes, que o Senhor possa estar abençoando cada dia mais, ó Deus. Nós queremos orar também por aqueles que não têm emprego, Jesus, que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego, ó Deus, para a honra e glória do Seu nome. Esteja com todos nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode se sentar. Irmãos, nós estamos aí falando aí nas quartas-feiras sobre querer mais de Deus. E nós falamos semana passada que é impossível ter mais de Deus se nós não formos pessoas de oração. E eu falei também que nós iniciamos um pouco falando sobre a oração do Pai Nosso, e eu ia dividir a pregação em duas partes. Então hoje será a segunda parte. Amém? Abra aí sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 6. Vamos recordar um pouquinho o que Jesus falou para nós na semana passada. Mateus capítulo 6. Antes de nós orarmos, vamos fazer mais uma oração? Pode ficar sentado mesmo. Pai, nós colocamos a nossa mente e o nosso coração em Ti agora, Jesus. Nós queremos agradecer porque o Senhor tem sido bom, Pai. O Senhor é bom, Jesus. Obrigado pelo cuidado. Obrigado, Senhor Jesus, pela salvação e perdão dos nossos pecados. Obrigado pelo que o Senhor é em nossas vidas, Deus.
Senhor Jesus, que nessa noite possamos aprender um pouco mais sobre o que é oração. Algo que é tão essencial na vida do cristão e o Senhor nos ensinou, o Senhor deixou isso escrito na Bíblia para nós, que possamos andar e pensar naquilo que o Senhor tem para nós, Jesus. Que possamos ser crentes, que possamos ser cristãos de acordo com a Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, Mateus 6, a partir do versículo 5, que nós falamos semana passada, Jesus ele começa a trazer alguns ensinamentos. E a primeira coisa que ele vai dizer é: quando vocês orarem. Isso traz para nós, irmãos, que oração não é algo que nós devemos fazer de tempos em tempo, mas é algo que nós devemos fazer recorrentemente, ou seja, todos os dias. Jesus não está falando assim: olha, se vocês forem orar. Ele está dizendo quando vocês forem orar, ou seja, é algo diário, algo que nós podemos fazer todos os dias. E Jesus diz o seguinte: quando vocês forem orar, ele vai falar para duas coisas: não sejam como os hipócritas. O interessante dos hipócritas aqui no original, ele está trazendo uma ideia de pessoas que apresentam teatro. E naquela época, quando se apresentava teatro, você usava uma máscara e apresentava um teatro. E o que era um hipócrita? Era você se fazendo de outra pessoa, um outro papel, ou seja, ser quem você não é. Então Jesus está dizendo assim: olha, não sejam hipócritas a ponto de estarem nas esquinas louvando, orando para que as pessoas olhem para você e no seu ato de oração levantando as mãos achando que isso é ser santo e ser um homem de oração. Então Jesus, para repreender isso, ele diz o seguinte: não, vocês vão orar no seu quarto. Vocês precisam ter uma cultura da intimidade, tempo com Deus todos os dias. E quando vocês forem fazer essas orações, não façam em vãs repetições. Então o que ele está dizendo é o seguinte: o seu muito falar não vai fazer com que Deus te ouça. E o interessante é que eu me lembro da passagem de Elias contra os profetas, que ele está no monte, ele, em nome de Deus, ele vai contra os profetas, e aqueles profetas de Baal, e eles começam a orar repetidamente para que o profeta deles pudesse atender a oração. Então o que Jesus está ensinando é: olha, não sejam hipócritas, ou seja, não sejam vocês mesmos durante a oração. Criem uma cultura do secreto. E não achem que pelo seu muito falar vocês serão ouvidos. Vocês são ouvidos por quem você é. Ou seja, filhos de Deus. Por isso que ele vai começar a oração do Pai Nosso. Vamos orar a oração do Pai Nosso? Vamos ler. Versículo 9. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então Jesus está começando dizendo o seguinte: olha, eu já te ensinei o caminho da oração. Você não pode ser hipócrita, você não precisa ser uma oração de vãs repetições, mas ele vai dar um modelo para nós. Só que o que Jesus quer ensinar aqui, irmãos, não é um amuleto da oração, mas é um significado. O que ele está dizendo é o seguinte: você não é todos os dias que você vai orar o Pai Nosso, mas eu quero que isso traga algo importante para você. Porque hoje em dia a oração do Pai Nosso ela se tornou um amuleto. Quem aqui vivia entre muitos jogadores de futebol, quando você ia antes de iniciar a partida, você reunia lá e falava: Pai Nosso que está em céu, santificado seja o vosso nome. E lá tinha várias pessoas que não acreditavam em Deus, mas mesmo assim estavam orando a oração do Pai Nosso. Então, ou seja, a oração do Pai Nosso se tornou um amuleto, mas para nós cristãos ela não é um amuleto, ela é somente algo que vai nos ensinar a orar como nós devemos. Então Jesus ele começa a ensinar essa oração e ele vai dividir essa oração em duas partes. A primeira parte ele tem a ver com Deus, e ele vai fazer três petições, três afirmações: santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Depois ele vai falar a respeito da nossa oração para nós, sobre o que nós precisamos. Então é o que o Augusto Nicodemos fala, que eu acho muito engraçado, é o PPP de Deus. Porque ele vai falar sobre pão, vai falar sobre perdão e vai falar sobre proteção, porque e não nos deixe cair em tentação, ou seja, estava pedindo por proteção.
Então é isso que nós vamos dividir hoje. Eu quero tirar alguns ensinamentos para vocês na oração do Pai Nosso, amém? Jesus começa dizendo, e ele quebra muitos paradigmas, porque ele começa dizendo o Pai Nosso. O que Jesus quer ensinar no começo da oração, que a nossa oração é uma oração em família. O que ele está dizendo, irmãos, ele chega para os discípulos e diz, olha, quando vocês forem orar, orem assim, Pai Nosso. E isso para um judeu pode ser, a ideia de chamar Deus de Pai pode ser uma blasfêmia, porque eles não tomavam o nome de Deus em vão. Só que agora chega Jesus, que se diz Filho de Deus, e esse Filho de Deus está dizendo o seguinte, que você vai chamar a Deus não de Deus com respeito, mas em Deus como Pai. Só que o que Jesus quer ensinar para nós, irmãos, é que existe uma intimidade no relacionamento da oração, e que quando nós formos orar, nós vamos orar Pai Nosso que estás nos céus, ou seja, família. E o interessante é que Jesus, Deus e o Espírito Santo já vivia a família desde o início dos tempos. Porque na criação ele vai dizer, façamos o homem, ou seja, no plural, existia mais de uma pessoa naquele lugar. Então lá no início Deus já estava vivendo família. Então o que Jesus está ensinando para nós, irmãos, é que quando nós estamos orando, nós estamos sendo família com Deus. Por isso que ele vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, mas Cristo Jesus nos resgatou de lá, nos tornando o quê? Filhos de Deus. E como filhos de Deus, agora nós temos livre acesso ao Pai. E como nós temos livre acesso ao Pai? Através da oração. Então Jesus quer ensinar para nós que na oração nós estamos vivendo família. Mas o interessante é que essa família não é só com o Pai, mas é com nossos irmãos também. Porque ele vai dizer, Pai Nosso. E na oração você vai ver que tem muita coisa como Pai Nosso, dá-nos o pão de hoje, perdoa as nossas dívidas, nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, e muitos outros. Então o que Jesus está ensinando é que a nossa oração não é uma oração individual, mas é uma oração do nós, uma oração de família. Então Jesus no começo do capítulo ele já está ensinando para nós que nós devemos viver família com Deus e família com o próximo. O interessante, irmãos, é que nós precisamos acabar com essa cultura do individualismo para nós vivermos de fato família. Quando Deus chega na criação e diz, façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança, ele estava criando o homem à imagem e semelhança de Deus, sendo família com ele. O interessante é que se você ler todo o final da criação, Deus vai dizer que é bom. E quando ele cria o homem, ele diz que isso é muito bom. Mas existe uma coisa que não é boa, que é o fato de Adão estar sozinho. Ele olha para Adão e diz, não é bom que o homem viva só. Então ele está dizendo o seguinte, olha, ali Adão tinha relacionamento com Deus, mas Adão também precisava de relacionamento com o próximo. Então o que acontece? O homem então ele recebe a mulher, ele vive um relacionamento familiar. Só que então o que vem o pecado? O pecado ele vem para destruir o nós, para poder criar o eu, o individualismo. Então quando a serpente chega para a mulher, ela diz o seguinte, olha, certamente se você comer dessa fruta você não morrerá. Muito pelo contrário, vocês serão como Deus. Então na tentativa, baseada na sua ignorância, tentando ser igual a Deus, o ser humano cai. E então ali é a divisão do nós para o eu, porque agora é cada um por si. Então é Adão dizendo, não, foi culpa da mulher. A mulher chega, não, foi culpa da serpente. E a serpente não tem para quem falar. Então, ou seja, ali há o assassinato do nós, e agora todos nós vivemos o eu, tentando buscar a nossa centralidade, o que nós queremos. Nós queremos os nossos interesses e não o interesse do outro. Aí sabe o que vem depois da história da queda? O primeiro pecado. E era o primeiro pecado da divisão, o primeiro pecado onde você tem a morte do nós. Porque existiam irmãos que trabalhavam para o Senhor, mas por a oferta dele ser rejeitada, ele assassina o outro. Sabe o que isso quer dizer? Ele assassinou o nós. Então o que Jesus está ensinando para nós na oração do Pai Nosso, irmãos, é que não é uma oração individual, mas é uma oração por nós. Então quando eu tenho que pedir algo para Deus, eu não peço somente por mim, mas eu também tenho que pedir pela igreja.
Então, quando eu oro para Deus, Deus cuida da minha família, nós devemos, Senhor, cuida das nossas famílias. Senhor, cuida da minha empresa, não, cuida da empresa dos meus irmãos. Senhor, me dá o pão de cada dia, não, Senhor, nos dá o pão de cada dia. Então, Jesus, Ele está vivendo família. E agora Ele vai começar a falar outras coisas. E sabe o que é interessante, irmão? Não é errado nós orarmos pelas nossas necessidades ao Senhor. Nós temos que orar pelas nossas necessidades, pelos nossos medos, ansiedade, pelas nossas dificuldades. Mas sabe o que Jesus está ensinando para nós? Que isso tem lugar na oração. Porque a primeira coisa da oração do Pai Nosso é que nós devemos elevar a nossa mente e o nosso coração àquilo que é importante a Deus. Então, o que Jesus está nos ensinando é que a primeira coisa da nossa oração tem que glorificar a Deus. Por isso que Ele vai dizer: santificado seja o teu nome. Irmão, deixa eu te perguntar algo. É possível Deus ser mais santo? E aí, é possível? Não, Deus Ele é santo, Ele é completamente santo. Então o que Jesus está tentando ensinar para nós não é a tentativa de tornar Deus mais santo, mas é que na minha vida diária eu possa mostrar que existe um Deus santo. Então o que Jesus está ensinando para nós é o seguinte: olha, no seu dia a dia, na sua moral, você precisa se santificar, porque quando as pessoas olharem para você, eles perceberão que existe um Deus santo. Então Ele está dizendo: santificado seja o nome de Deus através da minha vida. As pessoas precisam olhar para você, pela sua conduta, pelos seus pensamentos, pelos seus princípios, e precisa dizer: nossa, ele segue a um Deus santo. E ainda vai continuar: venha o teu reino. E que isso aqui é interessante, irmãos, porque tem muito a ver com o propósito da nossa vida. Por que você foi criado? Para o que você foi criado? Por que você existe? Qual é o sentido da vida? E agora Jesus está dizendo o seguinte: que existe um sentido em nós em levar a palavra. O id de Mateus 24 é para todos. Não sei se é Mateus 24, agora perdi. Mas o id é para todos. Todos foram chamados para pregar, todos foram chamados para ensinar. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, existe um pensamento em comum entre todos nós. E esse pensamento é: venha o reino de Deus. O que Jesus está ensinando para nós, irmãos, é que quando nós estivermos orando, nós precisamos ter sede do reino de Deus. Que nós não devemos orar só pelas nossas necessidades, por aquilo que nós precisamos, mas nós também devemos pensar naquilo que Ele deseja, no que Ele quer. E o que Ele quer para nós é: vocês precisam orar para que venha o reino de Deus. O que Ele está dizendo é que existe uma cultura, que existe um rei, que existe uma multidão, e que essa multidão ela foi chamada para poder pregar a respeito desse reino. Só que deixa eu te perguntar: como é que você vai pregar sobre o reino de Deus se você nem conhece o reino de Deus? É o que eu gosto de falar. Como é que você vai vender uma máquina de lavar se você nem sabe o que ela faz? Minha mãe comprou uma máquina de lavar, irmão, nem sei o que eu faço, eu só aperto lá e deixo rolar. Mas agora, se eu fosse vender uma máquina de lavar, irmão, eu não saberia como eu ia fazer isso, porque eu não conheço ela. Então o que Jesus está dizendo para nós, irmãos: antes de você gritar venha ao reino, você precisa conhecer o Deus que é santo, o Deus que é Pai, o Deus que é família. E quando você conhece o Deus que é família, o Deus que é santo, o Deus que existe uma vontade embaixo da vontade nossa, ou uma vontade em cima da nossa vontade, nós devemos primeiro procurar aquilo que é a vontade dele, que é a terceira petição de Jesus. A terceira petição de Jesus vai dizer: olha, seja feita a sua vontade. Agora, quantos de nós oramos a Deus pedindo para que seja feita a nossa vontade? Deixa eu te perguntar: você está pronto para dizer o seguinte: Senhor Jesus, seja feita a sua vontade em cima da minha vontade? Seja feita a sua vontade, mesmo que isso me machuque. Seja feita a sua vontade, mesmo que eu venha perder. Seja feita a sua vontade, mesmo que eu venha ser perseguido. Irmão, ser discípulo de Jesus, quando nós pregamos sobre o amor, sobre a graça de Deus, nós tendemos a achar que o Evangelho é só isso. O mesmo Evangelho que diz: vinde a mim todos vocês que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei.
O Evangelho que diz que Ele é amor, que Ele é paz, que Ele é misericórdia, é o mesmo Evangelho que está dizendo o seguinte: pegue a sua cruz e carregue. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, vocês foram salvos, vocês foram regenerados, mas agora existe uma missão que vai depender do que você vai fazer. Irmão, se a pessoa está precisando de ajuda, nós devemos ser aquele ao qual vamos levantar e ajudar. Se as pessoas precisam ser salvas, nós não precisamos perguntar a Deus, nós não pedimos pedir permissão para Deus para fazer a obra do reino de Deus. Irmão, você já entrou em uma encurralada, em quatro paredes, em que você só tem o dinheiro para poder pagar suas contas, mas Deus diz: ó, pega esse dinheiro e você vai abençoar outra pessoa. E aí, irmão, você está preparada para abrir mão financeira para poder cuidar de outras pessoas? Deixa eu te dizer, é 3 horas da manhã, alguém te liga e essa pessoa é um usuário de droga, que é amigo seu, conhecido seu, ele está pedindo ajuda para você. Você vai levantar da sua cama quente para poder ajudar uma pessoa que está pedindo ajuda? O que Jesus está dizendo para nós, irmãos, é que nós precisamos sacrificar o nosso egocentrismo, o nosso antropocentrismo, tirar o homem do centro da sua vontade e colocar o homem segundo a vontade de Deus. E é o que Jesus está nos ensinando. Irmãos, converter a nossa vontade à vontade de Deus é muito difícil, porque nós só queremos um eu, nós só queremos as nossas vontades. Nós temos que orar agora pela vontade do nosso Pai. Nós teremos que orar agora por aquilo que Ele é. E agora Jesus vai mudar o sentido da oração, porque agora a oração é a respeito de nós, como família. E nessa oração Ele vai dizer, versículo 11: dá-nos hoje o pão de cada dia. Sabe o que é interessante, irmãos? Que o que Jesus garante é somente o pão. Só que nós estamos reclamando por não ter manteiga. Nós estamos reclamando por não ter um presunto com mussarela. Nós estamos reclamando por não ter uma frigideira para a gente poder esquentar o nosso pão. Então o que Jesus está nos prometendo, irmãos, é o pão, é o essencial, é aquilo que nós pedimos. E aquilo além do pão, eu vou falar, é margarina, manteiga, pão, presunto, mussarela, irmão, é graça de Deus. E muitas vezes nós estamos chorando por algo que nós nem precisamos. Então o que Jesus está nos ensinando, irmãos, é orar por aquilo que é essencial em nossas vidas. Interessante, eu gostaria que você fizesse isso em sua casa. Você está precisando de algo, está orando muito ao Senhor? Então escreva 10 motivos pelo qual Deus precisa te dar isso. Irmão, eu já fiz isso. E quando eu cheguei no último motivo, eu percebi que eu não precisava daquilo, porque eu já tinha o que eu necessitava. Então, irmãos, nós estamos perdendo o nosso sono por algo que Deus Ele não disse. Deus Ele prometeu o pão de cada dia, mas nós estamos preocupados com a melancia que nós vamos comer na semana que vem. Nós estamos preocupados com a casa que nós ainda nem temos. Nós estamos preocupados com os boletos que ainda nem chegaram. Então o que Jesus está nos ensinando, irmão, é depender de Deus hoje, porque Ele está dizendo: é o pão de cada dia que nos dá hoje. Irmão, eu te garanto, se você pegar uma criança, ela vai chegar para a mãe ou para o pai dela, ela não vai perguntar o que tem para comer amanhã, ela só quer comer o que tem hoje. Ela vai dizer: mãe, o que tem para comer hoje? Ela não vai perguntar o que tem para comer semana que vem. Sabe por quê? Porque ela entende que a mãe é a provedora, o pai é o provedor, que semana que vem vai ter comida. E que ela não precisa se preocupar com o dia de amanhã, o outro dia, sabe por quê? Porque Deus é aquele que dá o que nós precisamos hoje. O que Jesus está nos ensinando, irmãos, é a depender de Deus hoje, a depender da provisão hoje. Não lembra quando o povo ele foi para o deserto? E no deserto, todos os dias, Deus ele mandava maná, pão sem fermento. Mas o povo que tinha acabado de sair do Egito, ele estava reclamando porque Deus não estava enviando o quê?
O que Deus disse é: eu te darei o essencial, tudo aquilo que você ganhar mais, irmão, é graça. Irmão, o carro que você tem é graça de Deus. O arroz, o feijão que você tem, irmão, pode ser o essencial, mas o macarrão e a carne que você tem todos os dias na sua mesa é graça de Deus. Deus tem nos abençoado e tem cuidado de nós hoje. E agora nós estamos preocupados com o futuro do Brasil aqui 2, 3, 4, 5, 6 semanas, mas Deus Ele quer nos ensinar a viver o hoje, depender dEle hoje. Não estou dizendo que você não deve planejar a sua vida, mas não coloque a sua vida no planejamento, coloque a sua vida em Deus. Dependa dEle, faça a vontade dEle, o reino dEle, se santifique para que as pessoas possam entender que existe um Deus santo. E outra coisa, irmãos, deixa eu te perguntar outra coisa. Por que uns têm mais e outros têm menos? Por que existe aqueles que receberam muito, mas por que existe aqueles que recebem tão pouco? Sabe o que Jesus quer nos ensinar com isso, irmãos? A viver em família. Porque aquele que tem muito é aquele que abençoa aquele que tem pouco. Então o seu dinheiro não é o seu dinheiro, é o nosso dinheiro. Então o seu pão não é o seu pão, é o nosso pão. Nós devemos viver família. Nós devemos nos regrar, irmão, para que uma pessoa da nossa família não passe fome. Irmão, se existir alguém na igreja que está necessitado e que precisa de algo, nós devemos ser os primeiros a levantar a nossa mão e dizer: eu vou te ajudar, porque Deus tem me abençoado para poder te abençoar. Isso significa dar o nosso pão. Por isso que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe por quê? Porque agora nós estamos vivendo família. E como família nós não podemos deixar o irmão padecer. Nós temos que levantar a nossa voz, correr atrás, abrir mão do que nós temos para poder cuidar de pessoas. Então, irmão, quando, sei lá, se colocar no grupo: olha, eu preciso de uma cesta básica, você tem que ser o primeiro a se manifestar. Por quê? Porque nós precisamos cuidar daqueles que precisam de nós. Isso é o pão nosso de cada dia, Ele nos dá hoje. Então, o segundo P que ele vai dizer: perdão dos nossos pecados. Ele vai dizer: perdoa as nossas dívidas. Então Jesus ele começa dizendo o seguinte: olha, sabe o que é pecado? Pecado é quando eu faço algo contra a vontade de Deus. Esse pecado, ele me separa do relacionamento que eu tenho com Deus. E quando esse pecado acontece, eu recebo uma dívida com Deus. Eu fico em dívida com meu Pai. Só que Jesus está ensinando para nós que não é o jejum, que não é a oração, que não é as boas obras que vai pagar essa dívida. Por isso que ele vai dizer: Senhor, perdoa as nossas dívidas. Porque o que eu faço não pode perdoar, mas o que o Senhor é, o poder da sua palavra pode perdoar o meu pecado. Então ele vai dizer: Senhor, perdoa os nossos pecados. Irmãos, você já orou pelos pecados da igreja? Eu lembro muito de Daniel. Daniel, irmão, é um dos caras mais santos que eu já vi na Bíblia. E no tempo de Daniel, onde existia muita imoralidade, muita depravação, sabe o que Daniel vai orar? Ele vai orar no plural. Ele vai dizer: Senhor, perdoa os nossos pecados. Ele vai orar pela nação perdida, mas ele vai se colocar no meio, porque ele também é um pecador. Então o que Jesus está nos ensinando, irmãos, é que eu também sou responsável por agir em prol do meu irmão. Se ele não consegue orar pelo perdão dos pecados dele, nós devemos orar por ele. Nós devemos colocar a nossa dívida diante de Deus, porque é Ele que perdoa as nossas dívidas. Ele vai dizer: assim como perdoamos os nossos devedores. Vamos ler o versículo 14 também, que faz a mesma coisa. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará ofensas de vocês. Então, irmão, aqui agora Jesus está dizendo o seguinte, irmãos: olha, Deus não vai perdoar você se você não perdoar o próximo. Mas o que Jesus está tentando ensinar para nós também, irmãos, é que perdão é o resultado daquilo que eu conheço de Deus.
Nós só podemos perdoar de coração porque primeiro nós fomos perdoados por Deus. Você lembra daquela parábola do rei? O rei, ele chega diante de um homem que tem uma dívida enorme. Jesus conta essa parábola. E esse homem que tem uma dívida enorme, ele é preso. Só que o rei chega diante dele e ele vai fazer o quê? Não, você está me devendo muito, mas eu vou perdoar essa dívida está paga. Mas esse homem sai e ele encontra uma pessoa, e essa pessoa está devendo o mínimo para ela. Só que o que esse homem vai fazer? Não, eu não te perdoo, eu não perdoo a sua dívida. Aí o rei fica sabendo. Como assim eu perdoei a sua dívida e você não foi capaz de perdoar a dívida do outro? Então, pelo fato de você não perdoar a dívida do outro, você vai ser preso novamente. Então, o que esse texto está ensinando para nós, juntamente com o Pai Nosso? Irmãos, nós fomos perdoados por Cristo Jesus naquela cruz. Jesus carregou os nossos pecados e pagou a dívida que nós devíamos a Deus. E agora é dever nosso, irmãos, perdoar aquele que nos afronta. Irmão, eu já vi algumas histórias assim, de pessoas que chegaram para mim: olha, tal pessoa me traiu, e eu não vou perdoar ele. E essa pessoa disse: é crente, cristã em Cristo, em nome de Jesus. E eu falei: olha, você vai ter uma surpresa quando você chegar lá no céu. Porque se Deus te perdoou e você não consegue perdoar outras pessoas, irmão, sinto muito. Irmãos, ainda Jesus vai dizer: olha, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E Jesus vai dizer: olha, 70 vezes 7, ou seja, não existe um limite de perdão, você deve perdoar. E perdão, irmão, não é baseado no que eu sinto, mas no que eu quero. Eu não me sinto à vontade de perdoar, eu não sinto desejo de perdoar. Irmão, quem disse que você precisa sentir vontade de perdoar? Você precisa perdoar. Mesmo que isso doa em você, mesmo que isso acabe com você, você precisa perdoar. Porque no final das contas, quem vai ser liberto é você. Você vai ser liberto daquilo que você tinha contra o seu irmão. Então o que Jesus está ensinando para nós, irmãos, é que nós fomos perdoados para poder perdoar. Eu lembro muito de um vídeo. Em um vídeo existia um assassino que matou um homem. E eu lembro que esse vídeo chegou à mulher, a mãe desse homem que foi morto. Ele chegou para o assaltante em rede nacional e ela estava dizendo: olha, eu vou te perdoar porque Jesus me perdoou. Irmão, o homem começou a chorar, porque ele não entendia. Ele acabara de matar a filha daquela mulher, mas aquela mulher estava perdoando o pecado daquele homem. Sabe o que significa, irmãos? Significa que aquela mulher entendeu que existia uma dívida tão grande sobre ela, mas Cristo foi tão misericordioso conosco que pagou a nossa dívida em nosso lugar. Então, se existe uma dívida que nós temos com o próximo, nós também temos que perdoar. Então, o que Jesus está nos ensinando, irmãos, é que nós precisamos buscar pelo pão de cada dia. Nós devemos perdoar os nossos irmãos e nós devemos orar por proteção. Versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Irmão, aqui quando ele fala mal, é como se fosse a própria personificação do mal, ou seja, Satanás. O que Jesus está orando aqui é que nós devemos orar a Deus, dizendo: Deus, me proteja daquelas pessoas que estão, me proteja de Satanás, me proteja contra as investidas de Satanás sobre a minha vida. Se Satanás está dizendo o seguinte: por que você vai perdoar essa pessoa que fez algo terrível com você? Por que você precisa orar todos os dias? Por que você precisa abrir mão do seu dinheiro para poder cuidar de outras pessoas? Por que você precisa ser santo, irmão? Você não precisa disso. Mas o que Deus está dizendo, o Jesus está ensinando para nós é que nós devemos orar dizendo: Senhor, nos proteja dessas setas do maligno diante de nós. Irmãos, essas setas malignas vêm diante de nós dizendo: você não é um filho amado, você é um pecador que não merece arrependimento. Irmão, isso é palavra de Satanás, porque Jesus está dizendo que todo aquele que confessar o nome de Cristo Jesus será salvo. E não só será salvo, será regenerado, ou seja, terá uma nova vida. Nós teremos que orar a Jesus dizendo: Jesus, me proteja das falácias desse mundo, me proteja contra todo sentimento de infelicidade, de tristeza, de depressão, de ansiedade.
O que Jesus está nos ensinando, irmãos, é que nós devemos buscar todos os dias proteção na palavra de Deus. Por isso que nós devemos orar todos os dias. Irmão, eu te garanto que se você orar todos os dias, 3 vezes ao dia, 30 minutos em cada momento de oração, eu te garanto que você vai ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque você está se alimentando da palavra, você está se alimentando da família de Deus. E aquele que é alimentado pela família de Deus, ele não cai em tentação. Eu lembro muito bem de Paulo, porque Paulo diz o seguinte: olha, a quem você dá mais ouvido, você alimentará mais quem você dá ouvido. Se você alimentar o Espírito, irmão, você será um ser espiritual, no sentido de ser um com Deus. Mas se você alimentar a carne, você será um ser carnal. Então, irmãos, o que Jesus está nos ensinando para nós é que nós devemos nos alimentar dele todos os dias e pedir proteção por isso. Então, irmãos, para encerrar, ele vai dizer: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas isso aqui é a parte mais forte do texto. Porque ele vai dizer o seguinte: olha, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu reino, porque o teu é o reino, o poder e a glória. Senhor, seja feita a sua vontade, porque o teu é o reino, o poder e a glória. Senhor, venha o teu reino, porque teu é o reino, o poder e a glória. Senhor Jesus, nos dê o pão de cada dia, porque teu é o reino, o poder e a glória. Senhor, perdoa os nossos pecados, porque teu é o reino, o poder e a glória. Deus, nos proteja do inimigo, da falácia do inimigo, porque teu é o reino, o poder e a glória. O que Jesus está nos ensinando, irmãos, é que tudo que nós fazemos, pensamos e agimos é para o reino de Deus e para a glória de Deus. Irmão, seja o momento que você estiver passando, olhe para Deus e diga: Senhor, teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Senhor Jesus, tudo que nós queremos nessa noite é aprender com o Senhor. E Jesus está nos ensinando, irmãos, que tudo que nós devemos fazer é para a glória de Deus. Jesus está nos mostrando, irmãos, que o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, a nossa família, a nossa empresa, a nossa escola, as nossas faculdades, em tudo que nós fazemos, deve glorificar a Deus. E Jesus encerra a oração dizendo: amém. Ou seja, que assim seja feito. Amém? Abençoado. Amém. Aprendeu um pouquinho sobre a oração do Pai Nosso? Amém. Então vamos colocar a nossa oração em prática? Amém. Vamos se levantar, vamos orar. A gente vai orar ensinando. Coloque a mão no seu coração, vamos fazer uma oração. Jesus, Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é aquele que foi enviado pelo Pai para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui, orando e falando a Ti, Senhor Jesus. Nós te amamos, Pai. Pai, o Senhor é o Deus Santo, o Senhor é o Deus misericordioso, o Senhor é o Deus da bondade, do amor de Deus. Nós te amamos, Deus, acima de tudo e acima de todas as coisas, Pai. E nós fazemos uma oração, Deus nos leva, nos direciona para que o Seu reino venha, Pai. Que tudo que nós venhamos fazer, Senhor Jesus, é para que o Seu reino venha. Mas também que seja feita a Sua vontade, Pai. Senhor Jesus, não a minha vontade, não a vontade do outro, não a vontade de lideranças, mas que seja feita a Sua vontade, Deus. Senhor Jesus, o que nós oramos nesse dia é: qual é a Sua vontade, Pai? Nós queremos gastar tempo, nós queremos gastar a nossa vida, mesmo que isso tire o nosso conforto, mesmo que isso tire, Senhor Jesus, mesmo que isso doa em nós, ó Pai, nós queremos fazer a Sua vontade, Jesus. Jesus, cuida de nós hoje, cuida do nosso coração, cuida da nossa casa, cuida da nossa família, Jesus. Cuida da nossa igreja. Se há aquele que está passando por necessidade, Jesus, que o Senhor possa estar dando sustento hoje. Jesus, a minha oração é que o Senhor coloque em nossa frente
oportunidade para poder abençoar pessoas. Porque o Senhor nos ensinou que o pão é nosso, que nós devemos cuidar da nossa família. Jesus, perdoa os nossos pecados, Jesus. Perdoa as nossas dívidas, Pai. E me ensina também a perdoar outras pessoas, Jesus. Aqueles que têm se afrontado, que têm se levantado contra nós, Jesus. Jesus, nos proteja da palavra do maligno, de Satanás, Jesus. Nos proteja contra a incredulidade, contra a fraqueza. Nos proteja, Senhor Jesus, de toda a palavra de maldição sobre as nossas vidas, Pai. E que no final, Jesus, venha o Teu reino e seja feita a Sua vontade. Senhor Jesus, tudo que nós viemos fazer e pensar seja para a Tua glória, Pai. Nós estamos reunidos como igreja, Jesus, e levamos o nosso coração, elevamos a nossa mente a Ti agora, Pai. Que possamos viver uma verdadeira espiritualidade. Nós possamos viver de fato uma vida com o Senhor, orando e buscando a Ti todos os dias, Pai. Tira a nossa preguiça, incomoda-nos, Senhor Jesus, a fazer aquilo ao qual nós fomos chamados para fazer. E isso tem a ver com o Seu reino. Venha o Teu reino, Jesus, e seja feita a Sua vontade. E nós encerramos, Jesus, orando a Ti, pedindo que o Senhor possa estar nos levando em paz para nossas casas. Cuida de nós, Jesus, cuida das nossas famílias, cuida da nossa igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus, assim nós oramos. Amém. E que o amor do nosso Pai, a graça de Cristo Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos nós. Eu abençoo Israel, eu abençoo Jerusalém, eu abençoo a sua vida. Vamos em paz e que o Senhor Jesus nos abençoe. Amém, irmãos? Vamos em paz. Deus abençoe vocês.